Olá, bom dia. Nos municípios assistidos pelo programa Mais IDH, a mortalidade infantil recuou e chegou a cair em torno de 15%. Esse percentual é maior ainda quando a gente fala da mortalidade materna. Nesse caso, chega a quase 30%. Esses resultados se devem a vários fatores, mas em grande parte ao trabalho da Força Estadual de Saúde. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos contar detalhes de todos esse programa, de todo esse trabalho, é o secretário estadual de Políticas Públicas, doutor Marcos Pacheco. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Elda. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Um bom dia a todos os telespectadores. É um grande prazer recebê-lo mais uma vez, até porque o senhor só traz boas notícias assim. Eu gosto dessas notícias assim, de manhã cedo, tipo assim, a mortalidade infantil caiu 15%, a mortalidade materna 30%, mas como é que se chegou a esses resultados? Quais os fatores que influenciaram em tudo isso? Na realidade, Elda, é bom que se diga que, infelizmente, os estados do Nordeste e o Maranhão dentro deles, nós ainda amargamos os piores indicadores de mortalidade, tanto infantil como materna. Para você ter uma ideia, de cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 15 morrem antes de completar 1 ano de idade, o que já é um valor absolutamente alto. Né? E no Maranhão não são apenas 15, são 25. Então, assim, nós estamos aí 10 patamares acima da média nacional. A meta deste governo é, pelo menos, ficarmos próximos da meta nacional, da média nacional. Da média nacional, sim. Por conta disso, entre várias outras estratégias, o governador Flávio Dino, ele implementou desde o mandato passado, e vai se intensificar neste mandato agora, uma estratégia conjunta com várias ações para tentar reduzir, para tentar melhorar esses indicadores. Posso citar para você, por exemplo, o recém-lançado cheque cesta básica para gestantes, que é também uma estratégia para isso. Também um acordo de cooperação que foi feito com a Organização Pan-Americana de Saúde, quando na época eu ainda era gestor da saúde, agora o meu sucessor, o Dr. Carlos Lula, continua implementando isso. E também esse trabalho que você citou aí, que é o trabalho da Força Estadual de Saúde. Mas lembrando que mortalidade infantil está relacionado basicamente a 3 elementos que são muito importantes. O elemento saúde, que é a assistência, o elemento saneamento, que é a água potável, e o elemento escolaridade da mãe. Esses 3 fatores, quando eles estão combinados, você consegue, de fato, melhorar esses indicadores. E só para complementar, a questão do saneamento também está embutido no Plano Mais IDH, porque o saneamento é perfuração de poços e distribuição de água potável. E existe um programa de perfuração de poços que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social na área rural e na área urbana pela CAEMA, que está agregado dentro do Plano Mais IDH, juntamente com a alfabetização das mães, que é o programa Sim Eu Posso. Então, veja, o governo hoje, uma das coisas que eu costumo dizer que caracteriza o governo Flávio Dino é essa capacidade de capilarizar o governo. Quer dizer, o governo, ele não pode ser um governo de gabinete, ele não pode ser um governo de grandes propostas. Nós temos que chegar perto das pessoas. Aonde o governo não vai, é lá que o governo tem que estar. Quer dizer, não precisa um grande hospital numa área muito pobre, precisa a atenção básica à saúde, que vá à casa, vamos dizer assim, que vá mesmo na casa das pessoas, né? Que faça o governo estar presente lá através disso. Assim, quando a gente fala no Mais IDH, aí o senhor falou nesses 3 programas, são vários pontos cuidando de uma mesma coisa. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Porque você tem a Secretaria de Educação, você tem a Secretaria de Saúde, você tem a CAEMA, cada um fazendo uma parte para chegar no resultado. Aí se chega a esses resultados, pode-se dizer que está chegando? Pode-se dizer que está chegando. Eu vou citar outro exemplo para você. Você citou o exemplo da saúde, mas eu posso citar o exemplo da agricultura, por exemplo. Na agricultura, às vezes a gente pensa assim, não, é preciso um grande negócio, um grande agronegócio para resolver o problema da pobreza. Não. Às vezes é preciso o governo estar próximo das pessoas. Por exemplo, existe uma ação estratégica dentro do Plano Mais IDH chamado quintal produtivo. Né? O que é o quintal produtivo? Então, o quintal produtivo, o nome é banal, é uma coisa assim, é um quintal, sim, mas é um quintal produtivo, não é um quintal qualquer. Né? O governo tem um programa pela Secretaria de Agricultura Familiar, onde ele oferece um fomento para uma família, essa família é identificada, oferece-se um fomento para ela de R$ 2.700 e com esse fomento inicial ela tem que produzir cultura de galinhas, né? Tem que ter uma criação de galinhas, tem que ter uma horta e tem que ter um tanque para criação de peixes. E essas 3 ações dentro deste quintal, que nós estamos chamando de quintal produtivo,
se associa para dar sustentabilidade a essa família, não só autossustentabilidade, mas que ela possa comercializar o excedente. Quer dizer, uma geração de renda. Perfeitamente. Ela comercializa isso, geração de renda. Ela comercializa o excedente, mas o principal não é nem isso. O principal é o exemplo que ela dá. Nós precisamos aumentar, melhorar a autoestima do povo do Maranhão. Nós precisamos dizer que nós podemos. É possível que nós possamos sair dessa situação de pobreza. Porque parece que a gente meteu na cabeça que nós somos o país mais pobre do país e que por isso a gente não deve nem sonhar e avançar. Isso. Quem é pobre continua pobre, quem é rico continua mais rico e que a coisa vai continuar assim, que está tudo bem. Na medida em que as pessoas mais desassistidas, não é de pobre não, mais desassistidas, conseguem fazer um quintal produtivo, elas conseguem se garantir, vamos dizer assim, garantir sua subsistência. E ainda gerar renda, isso incentiva, além de dar aquela autoestima, né? Isso incentiva quem está do lado. Perfeitamente. A ideia é essa. E eu quero frisar isso, assim, nós precisamos mais e mais que o governo esteja tão próximo das pessoas que elas não precisam se sentir, digamos assim, protegidas naquele sentido mais patrimonialista ou no sentido assistencialista. Não é isso. É no sentido de articulação, de presença, de integração. Você citou um exemplo interessante, quer dizer, este governo tem uma característica que é muito importante e pouco se discute, que é a integração dos seus secretários. Não existe os secretários, a média de idade, por exemplo, dos secretários é muito baixa. Baixa. E isso faz com que nós estejamos... O senhor estaria deslocado lá. Não, estou deslocado, com certeza. E a gente está sempre fazendo essa integração, essa articulação. Mas isso é bom, né? Traz claro, a experiência, isso dá força, isso dá potência. Isso dá potência para o governo, né? Não existe essa coisa do eu, não. É sempre nós. Nós, né? Então, sobre nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho aqui para a gente tomar um café, mas a gente volta já, só um minuto. Voltamos para conversar um pouquinho mais sobre esses projetos que estão sendo capilarizados, para usar uma palavra, pelo interior do estado, e a gente estava nesse de interação de todo mundo. A Força Estadual de Saúde, ela entra nesse projeto conjunto de várias pontas para atingir o mesmo objetivo? A Força Estadual de Saúde é um programa muito interessante, inovador. Diria para você, inclusive, que na modalidade que ele foi criado no Maranhão, ele é inédito, não existe no país, só no Maranhão. Foram selecionados 120 profissionais, esses profissionais foram divididos em 30 equipes, ou seja, 4 profissionais por equipe. Cada equipe dessa tem um médico, um enfermeiro, 2 enfermeiros e um profissional, outro da área da saúde, que seja de outra profissão, fisioterapia, terapia ocupacional, farmacêutica, etc. E essa equipe multidisciplinar, ela é inserida, ela é residente, ela tem que morar naquele município, né, do Plano Mais IDH, que são os 30 municípios de menor IDH do Maranhão, que alguns, inclusive, já saíram dessa lista, né, alguns já estão saindo dessa lista. O município de Belágua, por exemplo, teve um aumento importante nos últimos 2 anos. Então, essa equipe, a função dela é duas missões ela tem. Primeira missão, visitar os pacientes mais vulneráveis do município. Então, onde é que tem um velhinho numa cama que está com 2 meses, que está sequelado de um derrame, ele vai lá visitar, para dar dignidade. É como se o governo fosse visitar. Eles andam uniformizados, têm um carro à disposição, eles não têm um lugar fixo para eles atenderem. Eles são uma equipe móvel, eles têm que estar se movimentando no município, é o governo em todo lugar. Então, essa é a primeira missão. Só fazendo um parêntese, você falou isso, eu me lembrei da questão dos médicos que estão sendo substituídos. Sim. E que não querem, assim, não gostam muito de ir para o interior. Aí, como eu conheci Belágua, sei exatamente como é que ela é, quando vocês botam uma equipe, tem dificuldade para encontrar uma equipe para morar nesses interiores onde a força precisa? Temos dificuldade, por isso inclusive, que o salário é diferenciado. Para você ter uma ideia, esse médico da força, ele ganha 20 mil reais. Carteira assinada, com todos os direitos garantidos. É quase uma carreira de Estado. Só não é carreira de Estado, que é a grande reivindicação da classe médica no Brasil, porque o contrato é temporário. Mas nós estamos utilizando este modelo
de contrato temporário para fazer um estudo piloto para ver se é possível. Logo que né? as coisas melhorarem, o governo do estado possa, enfim, então implementar uma carreira de estado com essa modalidade. Porque mesmo numa carreira de estado, para médico, é importante que os médicos comecem pelo interior. Para aprender a dificuldade da população. Aprender a dificuldade. Olha, quem foi em Belágua vai passar. Edivila, é uma região muito pobre, muito carente, muito desassistida. Sim, com certeza. Muito desassistida. Sim, essas equipes moram lá, atendem. Dá para depois, o senhor vai lá, por exemplo, visitar, olhar como é que está sendo trabalhado. Vou sempre. Vai sempre, né? Vai sempre. Dá para sentir esses resultados? Quer dizer, na melhora, eu não falo nem assim nos índices, mas na melhoria da autoestima dessa população, se ela se sente parte desse processo todo? Se sente porque tem algumas situações que são assim muito emocionantes. Eu mesmo já visitei famílias que disseram para mim, assim, com tranquilidade, eu nunca tinha recebido a visita de um médico na minha cidade. E aí ele mostrava uma criança, e esse menino aqui tem 2 anos, ele nunca tinha visto um médico na vida dele. Então, assim, a gente precisa também entender que o Maranhão, ele é muito grande, né? E dessa população de 7 milhões de habitantes, aproximadamente 2 milhões de habitantes vivem numa situação de muita precariedade, de muita vulnerabilidade. Então, governar o Maranhão, é como você falou, governar o Maranhão é capilarizar o governo. É fazer o governo chegar no ponto mais remoto, no ponto mais distante. Porque é preciso que a gente faça com que as pessoas sintam essa presença. E eu diria para você, assim, sem medo de errar, que a reeleição do governador Flávio Dino, ela mostra um pouco isso. Não foi preciso uma campanha gigantesca para as pessoas reconhecerem que existe um jeito diferente de governar. Está acontecendo alguma mudança, está tendo uma coisa diferente. O governo está se capilarizando mais, o governo está tendo um compromisso social muito mais profundo. Isso muda da noite para o dia? Não. Isso é um processo. Isso é um processo. Agora nós precisamos acelerar o ritmo e manter o rumo. Gostei disso. Acelerar o ritmo e manter o rumo. Esse processo todo, ele pode ser confundido, quem quiser, como um assistencialista? Pode, mas não na medida em que as principais ações são como essa que eu lhe falei, do quintal produtivo. Porque o que acontece? O governo, ele vai ajudar essa família, mas ele vai sair. Sim. Porque ele vai ter que cuidar de outra família. Sim, né? sim. A Força Estadual de Saúde, ela chegou, está lá há 2 anos nesses municípios, mas ela vai saindo aos poucos. Por quê? Porque outros municípios precisam. E também eles não estão recebendo o resultado, né? Eles estão pegando, vamos dizer, eles estão pegando as pontas para amarrarem e cuidarem daí para frente. Perfeitamente. Por exemplo, depois que vocês montam um quintal produtivo desse, imagina, eles têm assistência, tem essa coisa toda para fazer, claro, né? Perfeitamente. A partir daí, eles tomam conta, não é isso? Perfeitamente. Eles que tomam conta, né? Isso. Se não for para frente, porque... aí a gente não pode... Aí seria assistencialismo ficar cuidando o tempo todo. Sim, vocês não dão a renda. Perfeito. Eles vão gerar essa renda. E como uma família se habilita a participar disso? Todas as famílias, por exemplo, do município que faz parte do IDH, todas as famílias, de alguma forma, elas estão habilitadas a participar? Teoricamente, sim, mas o que acontece? Existe uma equipe também residente da Secretaria de Agricultura Familiar chamada de ATER, né, de Assistência Técnica Rural. Essa equipe, que é formada por 3 profissionais, um de nível médio, são técnicos agrícolas, eles fazem um mapeamento, um cadastramento de todas as famílias e vão escolhendo aquelas que têm o perfil. Sim. Porque qual é o perfil? O perfil primeiro, tem que ser vulnerável, carente. Segundo, tem que ter espírito, digamos assim, empreendedor, tem que ter vontade de fazer. Coisa, Por quê? Porque a gente precisa investir em quem a gente tem uma certa convicção de que vai ter um retorno. Então, isso é fundamental, né? E o terceiro critério é essa questão de estar inserido dentro daquilo que se chama CAD único, do Bolsa Família, etc, etc. Então, a ideia aí é a gente ter esse cuidado, né? Porque isso é método. Isso é método, não pode ser feito de qualquer jeito. Até porque senão ele afunda, né? Sim, claro. Você com certeza. Você der o insumo todo na mão de quem não está nem aí, vamos usar uma expressão bem... Perfeitamente. Não vai dar certo. Sim, claro. E o programa vai dizer, aí o que o vizinho vai dizer, se não der certo ali, isso não vai dar certo aqui. Não, né? Com certeza. É mais ou menos por aí. Então, vamos de novo fazer uma pausazinha aqui, só para você também tomar um cafezinho, e a gente volta logo, só um minuto.
Voltamos aqui para o último bloco de conversa com o secretário Marcos Pacheco sobre todas essas ações que estão sendo implantadas no interior através de todos esses programas que a gente já falou. A gente pode dizer que todos esses projetos, Força Estadual de Saúde, Quintal Produtivo, todas as outras ações, elas estão dando os resultados que eram esperados dela? Ou tem algum que você diga assim, esse aqui não deu certo, ele precisa ser trocado, ele precisa ser reestruturado? Elda, eu diria para você que sim, digamos assim, a avaliação que se faz é positiva, mas a tendência é que a gente acelere esse processo, porque à medida que você vai acumulando a experiência, você vai sendo mais produtivo. Mas eu queria citar para você pelo menos 3 exemplos, começando pelo da saúde, que você já citou, uma redução da mortalidade infantil nos 30 municípios do Mais IDH, algo em torno de 15%, que ainda é pouco, mas nós precisamos avançar mais e temos como avançar mais. A questão da mortalidade materna, uma política que nós ainda não falamos e que é importante que se diga é a Escola Digna, que também começou pelo Mais IDH. Né? E o Escola Digna, ele não é só a construção de uma escola, ele é a construção de uma escola, a substituição de uma escola de palha por uma escola de alvenaria, com banheiro, com instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas bem, digamos assim, bem saudáveis, mas também a qualificação do corpo docente daquela escola. Então, o governo não apenas constrói a escola, mas coloca à disposição daquela escola toda uma equipe de apoio didático, pedagógico para que as crianças... Não adianta a escola bonita sem professores competentes. Professores competentes. Então, esse é um aspecto. Então, veja, na questão da educação, nós já tivemos a melhoria do IDEB. Isso é evidente. Na questão da saúde, tivemos a redução da mortalidade infantil e materna. Ainda não somos... Olha, a gente conversou tanto que eu esqueci de esquentar o nosso café. Muito bem. Ainda não foi nos níveis que nós gostaríamos, mas já existe uma perspectiva, já existe uma curva descendente que está se sustentando. E na questão da agricultura familiar, não resta dúvida de que, de fato, nós estamos começando, digamos assim, a destacar a capacidade produtiva das famílias, que antes não havia esse investimento direto nelas. Hoje nós estamos voltando a fazer esse investimento. Então, isso é muito importante, como você falou, isso melhora a autoestima, isso muda a maneira da família ver o mundo, acreditar mais em si. Acreditar, né? Então, isso é importante, não só pela experiência pessoal daquela família, mas pelo exemplo, pela referência que ela impõe naquela comunidade. Exatamente. O exemplo fala bem melhor do que qualquer outra coisa. Mas aí a gente está falando de municípios muito pobres, onde, toda vez eu faço esse barulho, ele já faz parte. Que toda a população praticamente está numa mesma situação. Mas se a gente trouxer isso aqui para a capital, por exemplo, e eu falo da capital, mas eu falo todos os municípios aqui da Grande Ilha, a gente vai ver que a gente tem situações parecidas. Para a gente que está aqui no centro, parece tudo muito fácil, muito simples, mas aqui também a gente precisa dessa capilarização, que essas ações cheguem assim, onde não tem ninguém olhando nada, não precisa não. Precisa, e você está chamando a atenção para uma coisa que o governo também já percebeu, né? A gente, a partir desse ano de 2019, tanto o Plano Mais IDH e, sobretudo, iniciando com as ações da Força Estadual de Saúde, nós estamos trazendo algumas equipes para São Luís e também estaremos levando algumas equipes para Imperatriz. Já tenho, inclusive, uma reunião marcada com o secretário de Saúde de Imperatriz na próxima semana para a gente discutir isso, porque isso tudo tem que ser feito de maneira, digamos assim, colaborativa. Né? O governo do estado ele não pode interferir na autonomia dos municípios. Isso é uma oferta que é feita e a gente tem que sentar na mesa, conversar e colaborar. Independente de questões partidárias, porque a necessidade da população está acima de qualquer diferença partidária. Então, é importante que a gente traga, e vamos trazer algumas equipes da Força aqui para São Luís, sobretudo para trabalhar na área rural, naquela área que ainda não é coberta pela estratégia de saúde da família. E tem muita, não tem muita? Praticamente a metade de São Luís não é ainda a metade. Não é ainda coberta com a estratégia de saúde da família. Então, assim, a gente precisa avançar também nessa cobertura desses territórios, porque, de fato, são populações que estão afastadas, que são também dispersas, né? Diferente de um bairro urbano que está todo mundo juntinho, aglomerado. E quando a população está mais dispersa, ela se isola mais, é mais difícil do governo chegar nela. E aqui, por exemplo, na capital, se você for passando rural, você vê muito isso, né? Essa dispersão. As habitações são muito longe uma da outra, né? Fica mais difícil de fazer o trabalho? Muito mais. Por exemplo, a equipe da Força, eles têm um carro à disposição, né? Então eles têm uma caminhoneta que eles trabalham, inclusive, praticamente dentro dessa caminhoneta, porque a ideia... Você tem que pegar uma equipe bem... Não, eles são treinados, eu costumo dizer que não é qualquer profissional de saúde que consegue trabalhar na Força, porque há um nível de exigência muito grande. Você tem que carregar isopor na cabeça,
né? Às vezes você mesmo tem que carregar o doente porque não tem maqueiro, Não tem, né? é. E às vezes o paciente precisa ser colocado numa posição para ser examinado. Tem a maca, tem a rede, Tem né? a rede, né? Então, assim, esse é outro detalhe importante. Eu costumo dizer para os médicos, meus colegas, eu digo, gente, aqui vocês vão ter que aprender a examinar na rede. Na rede. Porque na faculdade ninguém aprende a examinar na rede, mas aqui na maca, força, lá tá todo mundo esticadinho, bonitinho, né? Como se fosse assim, as coisas se adaptam para o médico. É, na força exatamente. não, na força o médico que tem que se adaptar às coisas. Olha, eu pensei que quando eu fosse fazer documentários no interior eu passava dificuldade, mas eu estou vendo que é café pequeno meu perto de vocês, Não, viu? com certeza. Café pequeno. Com certeza. Planos para 2019? Então, os planos para 2019 é essa relocação de território, nós vamos passar a atuar em outros territórios, nós vamos intensificar o trabalho e nós estamos também fazendo alguns acordos de cooperação técnica com a OPAS, para que a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que já mandou alguns observadores vir aqui no Maranhão observar o trabalho da Força, e nós estamos em contato permanente com eles, porque existe um termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Saúde, e a ideia é que a Força passe a ser projeto piloto de algumas ações que a OPAS está tentando implementar. Ai, por que exemplo, bom. Ampliação do chamado escopo da enfermagem. O que é isso? É fazer com que o enfermeiro ele seja um pouco mais protagonista na equipe, né? O enfermeiro não apenas como aquele auxiliar do médico, mas o enfermeiro como tendo o seu próprio protagonismo. Isso já é uma experiência que a OPAS vem fazendo em alguns países e ela quer, aqui também, tem discutido isso para fazer isso aqui no Brasil e quer usar alguns projetos pilotos para isso. E a Força está sendo um desses projetos que provavelmente vai entrar dentro dessa experiência internacional da OPAS. Que maravilha. Aí eu fico perguntando assim, se eu ver um projeto desse assim, que o senhor conduz, sendo usado como referência, dá uma sensação de dever cumprido? A gente... Não precisa ser modesto, não. Na realidade, eu sou médico há 33 anos e eu continuo acreditando que saúde se faz pela base. Não tem como. Eu vou dar um exemplo para você rapidamente. Quando eu descubro que alguém tem pressão alta e eu insiro ele num programa de governo, eu vou gastar com essa pessoa R$5.000 por ano. Porque ele está com pressão, mas eu já estou cuidando. Faz um exame, as consultas de 2 em 2 meses e tal. Quando eu não cuido dessa pessoa e ele tem um derrame, eu vou gastar R$5.000 com ele a cada 2 dias, porque ele vai para uma UTI. Então, saúde, é prevenção. A sua avó já dizia isso, a minha também. Prevenir é melhor do que remediar. Então, não tem jeito. Nós temos que investir na atenção básica, na atenção primária. Mais do que nunca, nós temos que capilarizar a saúde. Capilarizar, essa é a palavra de ordem agora, Perfeito. Gente. Gostei dessa palavra. E aquela avançar sempre, como é? Sem perder o rumo? É acelerar o ritmo e manter o rumo. E manter o rumo, pronto. Os dois mantras dessas ações esse ano. Olha, doutor Marcos, é sempre um prazer conversar com o senhor. Estou dando tanta notícia boa que a gente já começa o dia assim bem acelerando o ritmo e mantendo o rumo. Mantendo o rumo. Mas parabéns por todo esse trabalho. Volte sempre, converse sempre. É sempre muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço, um grande abraço para você e lhe parabenizar pelo seu programa. É uma delícia. Vamos continuar tomando café. Isso aqui é uma mesa produtiva também. Isso. Só falta o peixe, né? O peixe e a galinha. E a galinha caipira. A galinha, só falta isso. Só falta o peixe e a galinha. Na próxima vai ter o peixe, a galinha, só a galinha. Tá bom, muito obrigada. Bom dia para você também. E você sabe que você acessando o nosso site, você vai ter todas essas entrevistas à sua disposição para ver, para rever, visitando as nossas páginas na internet também. Mas todos os dias eu estou aqui esperando por você às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau.